A palavra de Deus, né, nós precisamos extrair da palavra, quando a gente toma contato com a palavra de Deus, a gente precisa extrair da palavra aquilo que o autor quer dar para nós. E se a palavra é de Deus, Deus quer dar algo para nós. Então nós precisamos extrair aquilo que Deus quer nos dar. Esse é o objetivo da palavra de Deus. E a Bíblia, né? A palavra de Deus, é um livro sem igual. Então, quando a gente lê a Bíblia, nós não lemos a Bíblia que nem nós lemos um livro de história ou um livro científico, né? Um jornal. A gente não lê a Bíblia para obter informações ou conhecimento, simplesmente. Mas a Bíblia, ela quer dar algo, nos entregar algo, que é algo vivo. É algo vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Né? Então, Jesus, quando se referiu às suas palavras, e as palavras de Jesus estão contidas também na Bíblia, a palavra de Deus, Jesus, em João 6,63, ele disse: o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que dá vida. João 6,63. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então Jesus se refere a essa palavra como Espírito e vida. Porque a palavra de Deus, as palavras de Jesus, Jesus é a própria palavra. Né? Então nós vemos isso. Jesus é a própria palavra. Quando João escreve o seu Evangelho, Evangelho de João, capítulo 1, ele já começa falando isso. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele começa a mostrar que a palavra estava no princípio, Jesus é a palavra, porque ele fala, e o verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então fala o quê? Jesus é a própria palavra. Então a palavra é Cristo. Jesus é a palavra. Por isso que ele fala, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E tudo foi feito pela palavra de Deus. Todo o universo foi criado pela palavra de Deus. Quando você lê Gênesis capítulo 1, haja luz e houve luz, a palavra estava gerando. A palavra trazendo à existência o que não existia. Uma palavra criadora. Né? Essa é a palavra. E a palavra que nós temos. E é interessante que tudo gira em torno da palavra. A Bíblia fala, né? Romanos capítulo 10, versículo 17, fala, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, a palavra gera fé. Ninguém tem fé. Ninguém nasce com fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Por isso que o Evangelho foi deixado, o Evangelho é pregado, o Evangelho é anunciado, para gerar fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Hebreus 11:6 nos diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, mas o mais correto é que Ele é. E se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos crer. Por isso que a fé que vem pelo ouvir precisa de uma resposta do homem. A resposta do homem é crer naquela palavra. Porque quem não crê, a palavra continua sendo vida, a palavra continua sendo salvadora, a palavra continua produzindo algo, mas quem não crê não recebe tudo aquilo que a palavra é. Sim. Certo? Por isso que no mesmo texto fala lá, a fé vem pelo ouvir, Paulo fala, mas nem todos deram crédito, nem todos creram na nossa pregação. Esse evangelho é pregado, quem recebe, creu. Crer é receber, mas a todos quantos o receberam,
Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, porque creram no seu nome. Mas e quem não crê? Quem não crê continua na mesma condição. Não vai se tornar filho de Deus sem o crer, sem o receber. Receber a palavra, que é o próprio Senhor, vindo e habitando e gerando, dando vida. Né? Dando vida pelo Espírito que dá vida. Né? E Romanos 1,17 fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, que é a palavra. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Palavra após palavra. Como está escrito, o justo viverá pela fé, terá vida pela fé. Então, como que o justo vai viver? Ele vai viver pela fé. Como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a palavra nos traz fé, nos gera fé. Né? A gente vive pela fé e agrada a Deus. Amém. Mas tudo tem um início, tudo tem um começo, tudo tem um princípio, que é a palavra, que é o próprio Senhor. Né? Então, nós vemos isso. Então, a realidade da palavra, que é a lição 5, a realidade da palavra. Essa palavra é real, ela é viva, né? Ela é verdadeira, mas ela precisa ser absorvida. Então, é isso que nós vamos ver, né? Então, nós precisamos nos relacionar com a Escritura de uma forma correta. Esse é o grande segredo hoje, né, das pessoas. É se relacionar com a Escritura de uma forma correta, como órgão correto que Deus nos deu. João, capítulo 4, aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus fez uma revelação ali. Fala assim, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra verdade, muito usada no Novo Testamento, no grego é aletheia, quer dizer, não é uma verdade de verdade e mentira, mas é uma verdade de realidade. Então, é a realidade. Jesus fala, eu sou o caminho e a verdade, é a realidade. Então, toda a realidade de Deus está em Cristo e vem até nós através da palavra, o próprio Cristo vindo até nós. Então, Deus é Espírito e nós temos um Espírito. Por isso que o homem é o único ser que consegue ter comunhão com Deus. Direta. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou o homem como um espírito. Para nós relacionarmos com Deus. Nós temos comunhão com Deus, porque existe um elemento dentro de nós. E quando nós recebemos a Jesus, Ele nos dá vida no nosso espírito que estava morto. Mas ele se torna vivo. Né? Que é o novo nascimento que Jesus fala ali, que João nos mostra, Jesus falando para Nicodemos, importa nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso é importante nascer de novo, nascer da água e do Espírito. João fala lá no capítulo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Esse é o novo nascimento, é nascer do Espírito. Então, nós temos um órgão, o Espírito, que é o órgão para se relacionar com o Senhor, se relacionar com a palavra de Deus. Então, quando nós vamos até a palavra, nós vamos estar com o Espírito ativado, exercitando o Espírito, para não tomar essa palavra e para entender as coisas de Deus, discernindo essas coisas pelo nosso espírito, espiritualmente. Senão, acaba sendo uma letra, um conhecimento que fica fora de nós e não consegue penetrar e nos transformar, receber do autor aquilo que ele quer nos entregar com a palavra. Não é isso? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo fala algo sobre essa questão do Espírito, em relação com a palavra, em relação com esse contato com o Senhor.
1 Coríntios 2,14 fala assim, ora, o homem natural, e aqui o homem natural é aquele homem que não foi regenerado, não nasceu de novo, não tem um espírito vivo, não foi vivificado pelo Espírito de Deus, é aquele que ainda não recebeu ao Senhor. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. A versão King James, ele traz ele fala assim, ó, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. As pessoas que não têm o Espírito, o homem natural. Porque lhes são loucura. Então as coisas de Deus para o homem natural é loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem tem o Espírito consegue discernir as coisas espirituais. Diz que o primeiro passo é nascer de novo. Depois que nasce de novo, o Espírito vivificou. Aí você lê a Bíblia, no outro dia, você começa a entender aquilo ali. Por quê? Porque começa a fazer sentido as coisas. Há um discernimento espiritual exercitando o Espírito. É isso? É assim que funciona. Então, aí a Bíblia se torna algo vivo. Aí a Bíblia deixa de ser aquela peça em cima de um móvel na sala para dar sorte. Uns penduram crucifixo na parede, outros no pescoço, outros colocam dentro da carteira alguma coisa, outros colocam a Bíblia em cima da mesa. A mandinga é a mesma. Então não é porque é a palavra de Deus que deixou, que tem algo extraordinário que vai trazer alguma coisa para mim ou para você. Porque aquilo ali é letra preta num papel branco. Simplesmente. Mas quando aquilo ali está... Eu estou exercitando o Espírito, eu estou ali indo até a palavra para que Deus fale comigo. Para que aquilo ali se torne a minha realidade, e eu discerno, começo a discernir espiritualmente aquilo que Deus quer me falar, aquilo vai produzir algo em mim e você. Vai produzir salvação, vai produzir transformação, vai produzir conformação a Cristo, vai mudar a nossa forma de pensar, os nossos planos, nosso jeito de ser, o nosso gosto. É isso que o autor quer nos oferecer. É fazer de nós o que não somos. Essa é a proposta do Senhor. É fazer de mim e de você o que nós não somos. Semelhantes a Ele, conformados a Cristo, pelo poder do Espírito através da palavra. É isso que Deus vai fazendo. Então, quando nós deparamos com a Bíblia, nós podemos nos deparar somente com a letra. Mas podemos exercitar o Espírito e obter muito mais do que simplesmente a letra. A palavra do Senhor é Espírito e é vida. E se for tomada como letra, somente como letra, ela pode até matar. Quantas coisas quantas atrocidades já não foram feitas em nome de Deus? Porque tomaram a palavra como letra. E até hoje é feito isso, né? Um alimento saudável pode matar se você não digerir ele corretamente. Pode engasgar. Um remédio pode matar se a dose não for correta. A palavra de Deus tem que ser tocada no Espírito, saber usar. Aí ela vai produzir aquilo que tem que ser produzido. Então, hoje nós vivemos, a época que nós vivemos é uma era da graça, a era do Espírito. É a era da nova aliança. Então, essa questão do Espírito é muito importante. Todo o Novo Testamento deixa bem claro isso. Paulo, em 2 Coríntios 3, 6, ele fala ali, que a nossa suficiência vem de Deus, o qual, falando dessa nova aliança, comparando até a velha aliança com a nova aliança. A velha aliança que foi dada a Moisés e a nova aliança trazida pelo Senhor Jesus. Ele fala, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito dá vida. Então, ele fala assim, que essa nova aliança, uma aliança do Espírito.
Por isso que a primeira coisa que Deus faz com o homem é regenerá-lo. Nascer no espírito dele, vivificar o espírito. Aí, a partir daí, então, Deus tem caminho para trabalhar na minha vida e na sua. Então, a letra mata. Como que a letra pode matar? Nós temos vários exemplos, né, na Bíblia. Mas o espírito da letra sempre foi o amor. O homem pega, às vezes, deturpa. Mas o espírito da letra é o amor. Ó, Gálatas 5, 14 e 15. Em Gálatas 5, 14 e 15, Paulo fala algo. Fala assim, porque toda lei... Olha que interessante isso. Gálatas 5, 14 e 15. Toda lei se cumpre em um só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, toda lei se cumpre em um só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A King James fala, cuidado para não vos destruirdes mutuamente, se não vos amardes uns aos outros. Então, se apega na letra, pode começar até a ter inimizade, problema até entre irmãos. Imagina o próximo. Por quê? Porque se apega na letra, mas toda a lei se cumpre em um só preceito. Amarás. Então, esse é o espírito da lei. Mas se toma a lei com outro espírito, a gente toma a lei para acusar. Você está fazendo isso, você está errando nisso, porque a lei fala isso, a lei fala para não fazer isso, para não fazer aquilo. Então começa a ter problema. Não o principal, que é o amor, né? Como a letra pode matar? Tomando literalmente muitas coisas que estão escritas, sem pegar o espírito daquilo. Na história da igreja, muitas pessoas já tiveram problema com esse texto de Mateus 5, 29 e 30. Mateus 5, 29 e 30, Jesus estava querendo mostrar para eles, para os discípulos, a importância ou o valor que nós devemos dar para o reino, para entrar no reino, para a nova, né? Para depois da nossa morte, ou depois da volta do Senhor, da questão do reino, que nós devemos dar valor para isso. Então Jesus faz uma explicação, ele fala assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Na verdade, Jesus não está querendo que você arranque o seu olho, nem eu arranque o meu olho, nem minha mão, e nem nada. Mas a ênfase aqui é o seguinte, dê valor para aquilo que o julgamento... Então, como que você está vivendo? Né? Jesus está querendo falar isso. Então, a questão aqui não é se mutilar, mas muitas pessoas na história da igreja, você vai ver que tomaram isso ao pé da letra e acabaram se mutilando mesmo. Literalmente. Mas a questão toda, a própria palavra de Deus fala que, mesmo se você arrancar seu olho, você vai continuar tendo problema com o outro olho. E mesmo se você ficar cego, você continua tendo problema, porque a questão não é essa. A própria palavra fala, a questão é viver no Espírito, exercitar o Espírito. Né? Gálatas 5,16, Paulo fala, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Veja, você não precisa arrancar olho, não precisa arrancar nada. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. A vitória está aí, não tem erro. É andar no Espírito. Lá no versículo 24, em Gálatas 5 ainda, ele fala, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se eu e você, se nós vamos para o Espírito, exercitamos o Espírito, não estamos na carne, nós crucificamos a carne. No Espírito, existe a cruz de Cristo. No Espírito, a carne está crucificada. No Espírito, as concupiscências da carne são vencidas.
Os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então a questão toda é viver no Espírito, não é se mutilar. Porque não vai resolver o problema. Mas viver no Espírito resolve o problema. É como lá em Romanos 8, né? O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Né? Certo, né? A tradução melhor é a mente do Espírito. A mente na carne dá para a morte, mas a mente do Espírito, os pensamentos no Espírito, você se voltar para o Espírito, vida e paz. Então, mesmo nós que temos o Senhor, ainda nós temos que viver no Espírito. Andar no Espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Quem pode andar no Espírito? Quem tem o Espírito. A gente volta, né, da regeneração. Primeira coisa que o Senhor faz quando Ele salva uma pessoa, o que é? Regenera, dá nova vida. O Espírito é vivificado. E Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Ele nos deu vida, nos vivificar, nascemos de novo, nascemos de Deus, nascemos do Espírito. Primeiro passo. Aí, a partir daí, Deus tem um como. Nós temos como. Deus tem um quartel-general dentro de nós e nós temos Deus a nos recorrer. Nós podemos nos voltar ao Senhor, voltar ao Espírito. Né? Então, isso é que a palavra nos mostra. Temos um exemplo clássico dessa questão da carne, né? Ou de tomar a palavra como letra. Os escribas e os fariseus, os escribas eram aquelas pessoas que conheciam tudo da lei. Especialistas. E os fariseus também. E Jesus, ali em João, capítulo João 7, né? Nos mostra uma conversa com Jesus, com essas pessoas, os escribas e os fariseus. E ali, nós vemos que eles tomavam a palavra apenas como um ensinamento. Eles tomavam as palavras como um ensinamento, como doutrina, né? E isso, Jesus falou para eles: vocês examinam as Escrituras, né? Examinai as Escrituras, né? João onde está? Examinar as Escrituras. Então, quando Jesus chegou, o Antigo Testamento todo indica para Jesus. 5,39. Quando Jesus chegou, o Antigo Testamento apontava para Jesus, para o Messias. Cristo é o Messias, né? A mesma palavra, Cristo, Messias. Então, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. O Messias virá. Ele vai ser o Salvador, ele vai ser o Redentor. E essas pessoas, os escribas e os fariseus, sabiam disso, conheciam isso. Só que eles eram tão apegados à letra da lei, quando a vida chegou, quando a realidade daquela sombra chegou, eles não conseguiram ver. Então, ali em João 5, versículo 37, fala: o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Jesus falando para eles. O Pai que me enviou, ele dá testemunho de mim. Também não tendes a sua palavra permanente em vós. Vocês não têm a palavra de Deus permanente em vocês. Ela está longe de vocês. Porque não credes naquele que ele enviou. Veja, aquele elemento de fé, de crer que precisa ter, para receber essa palavra.
Aí ele fala, examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Vocês examinam as Escrituras, vocês julgam ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. A vida chegou. E vocês não querem vir a mim para ter vida. Rejeitaram o Messias, rejeitaram o Cristo. Então, esse é um exemplo clássico da letra mata. Sabe que ele vem, sabe as coisas de Jesus, mas ainda está distante de Jesus. Né? Cristo é o centro de toda a Bíblia. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro do universo. E a palavra do Senhor, que é a palavra de Cristo, não pode ser tomada sem Cristo. Não quereis vir a mim para ter vida. Aquele jovem rico, o que eu preciso fazer? Guarda os mandamentos. Isso daí eu já guardo desde a minha juventude. O que mais que eu preciso fazer? Jesus falou, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Esse é o detalhe. Vem e segue-me. Ele tinha a palavra, mas a palavra estava diante dele. Vem e segue-me. Foi embora triste. Percebe? A questão não é vender tudo que ele tinha, porque ele era rico. A questão era receber. Não era só cumprir a letra da lei. Aí eu faço tudo isso. Mas você tem o Senhor da lei, o Senhor da letra, o Senhor da palavra. Ele é o seu Senhor. Quem que era o Senhor dele? Né? O Senhor estava diante dele. Mas ele deixou passar a oportunidade. Então, as palavras do Antigo Testamento eram palavras vivas também. Né? Mas precisava, depende de como recebesse. Essa palavra era recebida. Tudo depende de como essa palavra era recebida. Atos 7:38 fala algo sobre isso. Fala assim, ó. E é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Então, a palavra que Moisés recebeu eram palavras vivas. Para ele era palavra viva. Ele transmitia a palavra viva. Mas como que as pessoas tomaram essa palavra depois? Fizeram da palavra uma palavra morta. Quando Moisés recebia a palavra de Deus, o rosto dele saía brilhando. Era algo glorioso. Hoje nós também recebemos a palavra de Deus. Precisa ser glorioso também. Precisa mudar. O rosto precisa brilhar. Né? Agora, o que as pessoas fizeram? Tomaram essa palavra como algo fora, algo formal, formalismo. Temos vários exemplos, eu não tenho muito tempo mais, mas, por exemplo, Levítico 1 fala do holocausto. Então, quem pecasse deveria pegar lá e trazer um animal, e fala todo o ritual que deveria fazer, de levar lá no tabernáculo. Aí um sacerdote ia ajudar eles iam matar o animal, né? Um ia segurar, o pecador matava ele, aí cortava em pedaço, esfolava, cortava em pedaço, colocava no altar, queimava, e isso daí subia, o aroma, Deus expirava, isso era uma oferta agradável ao Senhor. Tudo isso tinha um significado, não é um ritual. Quando a pessoa levava um animal ali, colocava suas mãos sobre a cabeça dele, aquele animal era um animal que não tinha feito nada. Ele era o pecador. Então, o holocausto é quando alguém pecar, então você vai lá resolver o seu problema de pecado. E alguém que não cometeu o pecado vai morrer no seu lugar. Era uma figura do que Cristo ia fazer por nós. Amém. E você coloca a sua mão sobre ele, quer dizer, o seu pecado está passando para ele. E aí depois que você passou o seu pecado para ele, você colocou a mão sobre a cabeça do animal, é como se ele recebesse o seu pecado. E agora ele se torna digno de morte, porque ele é um pecador. Ele está se substituindo naquele holocausto.
E aí ele morre porque ele tem que morrer mesmo, porque ele é pecador. Veja, isso tem um significado profundo. E muitas vezes nós não percebemos que nós colocamos a mão na cabeça de Cristo e ele morreu naquela cruz por causa do nosso pecado. Isso nós sabemos e obtemos pela fé. Mas no Antigo Testamento você tinha que passar uma faca no pescoço do bicho e ver ele sangrar na sua frente. E aquilo tinha um significado para o homem que estava oferecendo o sacrifício. E tinha um significado para Deus também, que recebia aquele sacrifício. E não era uma coisa simples, né? Eu acho que era um ritual, mas era um ritual cheio de significado espiritual. Puxa, ele morreu por minha causa. Porque eu sou um pecador, ele morreu. Percebe? Porque eu sou um pecador, ele morreu. Cristo, ele não tinha pecado. Por que Cristo morreu na cruz? Por causa do meu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, que morreu por causa do meu pecado. E aí, se você olhar lá em Isaías capítulo 1, as pessoas, com o passar do tempo, isso daí se banalizou, se tornou banal. Então, Isaías 1, a partir do versículo 10, Deus começa a falar para aquele povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Está falando para o povo de Israel, vocês são príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Comparou eles com Sodoma e Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Mas Deus que estabeleceu o sacrifício. Deus está falando, de que me serve essa multidão de sacrifícios que vocês estão fazendo? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Não continuais a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação. E todas aquelas festas eram rituais. Deus falou, estou enojado disso daí tudo. Coisas todas estabelecidas por Deus, mas todas com significado espiritual. O que eles estavam fazendo? Eles estavam sacrificando, mas a vida deles não estava nem aí. Vamos fazer, vamos levar de qualquer jeito, vamos pecar, vamos tocar nossa vida, depois a gente vai lá e faz uma oferta. Eu falo, não aceito isso. Não é assim. Esse não é o espírito da lei. Eu quero que vocês sejam pessoas corretas na minha presença. Amém. Então não é... nós podemos, sabe que hoje, na era que nós vivemos, nós podemos ter atitude semelhante. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Isso é verdade, é palavra de Deus. Mas Deus quer que eu e você viva de qualquer jeito? Não está nem aí com Deus, pecando, aí no final de semana, uma vez por semana, de vez em quando a gente vai lá, Senhor, me perdoa. Eu errei, eu pequei, mas eu continuo do mesmo jeito. Percebe? Aí Deus, o que Deus está falando? Eu não aguento mais. 14, as vossas festas, a lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Aquilo para Deus era um sofrimento. As minhas orações não podem ser sofrimento para Deus. É pelo contrário, Deus quer olhar para mim, para você, e falar assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém. Isso é o que Deus quer. Então, o que é a palavra de Deus? Tem que ser realidade. Nós não vamos errar mais? Vamos errar, nós somos pecadores. Mas nós precisamos, tomar essa palavra com seriedade. Senhor, eu sou assim, eu errei de novo, Senhor, me fortaleça, me ajuda a viver no Espírito, me ajuda a vencer. O Senhor venceu todas as coisas e eu em Ti sou vencedor também. Então a gente começa a aprender um caminho
que é o caminho de viver no Espírito para ter a realidade da palavra, para agradar a Deus. É isso, para isso que Deus nos dá a palavra, não é para nos condenar, mas para que a gente perceba quem nós somos e como nós somos carentes da graça, carentes do Espírito, para nos voltar ao Espírito. Conhecimento bíblico não dá poder. O Espírito é o que dá poder. O Espírito é o que dá vida. Percebe? Mas para que eu tenho conhecimento? Para ver quem eu sou. E para ver o padrão de Deus. E o padrão de exigência de Deus, fala, eu não consigo. Bom, quando você chega à conclusão que você não consegue, é o que Deus explica depois que o jovem rico foi embora triste. Fala assim, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mas o que é impossível ao homem é possível para Deus. Ele termina assim. Então, é difícil mesmo. Você vai embora triste. Mas para Deus não é impossível. Então, se você se volta ao Senhor, você vai receber. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Nós somos habilitados para vencer. Nós temos algo dentro de nós que nos faz vencer. É o vencedor que está dentro de nós, que, voltando a Ele, Ele vai nos fazer vencer. Então, é isso que Deus está querendo, essa realidade. O Novo Testamento fala muito dessa palavra como realidade. Mateus 7, 24. Jesus faz um discurso, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Tanta coisa, ele coloca um padrão lá em cima. Ele fala, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Como nós vamos praticar isso aí? Somente vivendo no Espírito, nos voltando a Ele para receber dele a capacidade, a habilitação para ser tal pessoa. A palavra de Deus é a verdade, é a realidade. Jesus orou lá por nós, lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é a realidade. João 14,6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a realidade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Ele é a verdade é viva. Cristo é a verdade absoluta. A palavra que é a verdade não está separada de Cristo. A palavra que é a verdade é Cristo, está junto com Cristo. Amém. Jamais teremos a palavra sem Cristo. Hoje, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ele vem junto. Um versículo que eu gosto muito, um texto, que é Hebreus 4:12, que mostra isso. Olha que interessante. Ele começa falando da palavra de Deus, mas no final é Deus. Olha, Hebreus 4:12 fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não estou falando da letra. A palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Porque a palavra de Deus, ela penetra em nós, penetra em mim e você, a ponto de dividir alma e espírito. Discernir alma e espírito. Que é alma, que é espírito. Juntas e medulas. E ela é apta para discernir, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então essa palavra, ela penetra em nós. Quem que penetra em nós? É o Espírito. Conhece o nosso interior, o nosso coração. É o Senhor que conhece. Aí o versículo seguinte, o que ele fala? E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Falando da palavra de Deus, Mas na sua presença, já está falando do Senhor. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos. Então essa palavra tem olhos, é o Senhor. Amém. Aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Quem que nós temos de prestar conta? O Senhor. Então a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é o Senhor. Amém. Então essa palavra, ela vem e entra em nós. Fala, olha, Flávio, olha o seu coração como que está. Ó, Senhor Jesus. Seus pensamentos, seus propósitos. Ó, Senhor Jesus. Nós somos despidos diante da palavra de Deus. E é isso que Deus quer mesmo.
Porque aí nós corremos para Cristo. Amém. Corremos para o Senhor. Corremos para o descanso. Corremos para o nosso consolador, o nosso advogado. Nós corremos para Ele. E ficamos nele. Vivemos nele. Andamos nele. Porque a palavra nos mostra isso. Nós somos carentes, né, da glória de Deus. Então, a palavra tem essa função. Ela precisa nos levar à presença de Deus. Para sermos expostos, né? Então, e é isso que acontece, né? A gente vê que a nossa experiência é assim. Se você está em contato com a palavra de Deus, tem contato com o Senhor, é algo crescente. Parece que cada vez você quer mais o Senhor, servir mais o Senhor. Mas quando você se afasta, você vai se esfriando. E aí as coisas de Deus parecem que não faz tanto sentido. E aí você vai amando as coisas do mundo, e vai se envolvendo com as coisas do mundo, com as coisas que desagradam a Deus, e isso já, com o passar do tempo, isso daí já nem te toca tanto. Mas aí você volta para o Senhor, começa a reavivar o dom, né? Paulo fala para Timóteo, reavive o dom que há em ti. Ele orava, né? O Espírito precisa estar, né? Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, não apagueis o Espírito. Então, o Espírito queimando. A palavra. Cada vez mais somos atraídos do Senhor. Somos mais transformados. Somos mais envolvidos. Por isso que Romanos 1,17, Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é essa palavra, o Evangelho é Cristo, a palavra de Cristo, e o próprio Senhor. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas não é a salvação inicial. Porque ele fala, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Palavra, palavra, fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então, a nossa vida diária, a nossa vida até nos encontrar com o Senhor, é uma vida de contato vivo com a palavra, realidade, Cristo, vai gerando fé, de fé em fé, vamos vivendo por fé, até nos encontrar com Ele. Então, essa é a realidade da palavra, né? Essa é a realidade da palavra. Então, o Senhor Jesus disse ali aos judeus, se vós, em João 8, 31 e 32, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a realidade, é Cristo. Né? Então, a palavra do Senhor leva a conhecer essa verdade, e conhecer a verdade, ela nos levará à libertação. Então, a verdade como letra não é o suficiente para nos libertar. Liberta ninguém. Devemos ter a verdade como o próprio Senhor para nos libertar. Por isso o Senhor acrescentou, né? João 8, 36, ele fala, se pois o Filho vos libertar. Então 8,32 foi, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade que é essa? Se pois o Filho vos libertar, Amém. verdadeiramente sereis livres. Amém. Então essa palavra que nós vamos conhecer é o Filho, é o Cristo, é a palavra viva, é a realidade que nós recebemos que vai nos libertar. Por conhecer o propósito, o plano de Deus, estamos inseridos nesse plano e Ele vai nos, né, libertar. Precisamos da verdade, né, e do Filho. A verdade e o Filho é a mesma coisa. Né? É o verbo que se fez carne. O Filho é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. E a vida. Esse é o que o Senhor tem falado para nós. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus por essa verdade. Amém. Aleluia.